Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ele, aquela coisa, né, eu já tinha 32 anos, tal, eu queria casar, daí ele falou assim, vai ter uma travessia lá em Santos, tal, você quer ir comigo? E eu nadava assim, lá em Brasília, tipo, minha mãe me botou pra nadar. Aí Na eu falei, piscina, vamos, piscina. Eu falei, não, vamos. E eu fiquei só pensando, cara, lá em Santos não deve ter nenhum bicho que vai agarrar no meu pé, eu vou lá nadar. E aí fui lá, não sei o que, a gente desceu, a gente tinha começado a namorar, a largada primeiro era das mulheres, e só depois largavam os homens. Aí eu fui lá, larguei o coração, 152. Aí larguei e tal. Quando eu tava chegando na boia pra fazer, porque fica umas boias, né, pra quem não sabe da natação, fica umas boias no meio do mar pra você contornar. Sim. Eram só 750 metros, só. Aí eu fui, comecei a nadar e eu rezando. Falei, meu Deus, por favor, não deixa nenhum bicho pegar no meu pé, nenhum bicho. Quando eu fui contornar a boia, um negócio fez assim na minha perna. Tup! Aí eu falei, meu Deus! Que não era um bicho, devia ser só, sei lá. Devia né? ser a corda da Era uma boia. corda, A era uma corda corda. da A boia. corda, podia ser um saco. Gente, podia ser qualquer coisa. Vocês não têm noção. Aí eu comecei a nadar enlouquecidamente. Adivinha o que aconteceu? Eu cheguei em Você primeiro. ganhou a prova. Meu, você chegou em primeiro. Eu falei, eu cheguei em primeiro. Vamos lá pegar seu troféu, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, cara, você é muito boa, E né? foi assim, Você é muito boa. O medo é maravilhoso. e foi assim que Debs ela registrou o recorde olímpico em 750 metros. Mas foi assim que eu conquistei, gente. Ai, muito bom. Então tudo que você quer está do outro lado do medo. do medo. outro, Tá exatamente. Mas alguém já falou isso aqui no podcast? A Ana Ana Jorge. George, ela veio aqui e Ela, falou. pois é, Você sabe que eu exatamente. não entendi essa frase? Ela quis dizer, é porque o medo protege, eu sempre digo isso, o medo protege. Tudo que você sente medo, certamente tem alguma coisa ali que podia te afundar, né? Eu acho que é o seguinte, Eu não né? entendi o que é o outro lado do medo. Eu vou É dar tipo, o meu você exemplo. ultrapassou o medo, tipo a Debs, ela foi. Eu vou dar o meu Sei lá. exemplo. Eu tinha o objetivo de viver de renda. Isso envolveria sair do exército. Era uma coisa que me dava medo, né? Porque eu ia largar uma carreira que eu tinha todo um plano, onde, na pior hipótese, eu iria me aposentar como coronel, talvez como general, era primeiro de turma. Então eu pensava, caramba, isso aqui é o que eu tenho mais medo de fazer, mas é o que eu mais preciso fazer. Porque eu já estava atrapalhando o negócio da Malu na época. Então, as coisas que vieram só porque eu ultrapassei aquele medo. O que você falou, né? O medo te protege de fazer besteira. Exato. Mas também te impede de fazer muita coisa que, se der certo, Sim. é que pode não dar certo. É aquele negócio. Se eu tivesse saído do exército para abrir um restaurante, os meus amigos estavam comentando hoje sobre como eu estaria na pior. Porque eu teria saído, um restaurante talvez desse certo, aí viria a pandemia, eu poderia ter quebrado, É pô. verdade. Só que eu acabei escolhendo um local muito bom, porque eu fiquei doente, mas mesmo assim o trabalho continuou acontecendo. Veio a pandemia, para quem tinha perfil em rede social, né? Eu não tô falando que a pandemia foi boa, tá? Não é isso. Mas não foi não foi afetado. ruim. O negócio ele continuou rodando. É. Né? Para alguns até rodou até Melhorou. melhor, porque tinha mais gente em casa vendo o que as pessoas estavam fazendo. Então tudo porque eu passei essa barreira do medo, porque dava muito medo. Essa frase, eu acho que é do... Tem um vídeo, eu acho, do Will Smith no YouTube, que ele fala exatamente isso. Então, acho que, se eu não me engano, acho que ele estava em Dubai. E aí eles saíram pra jantar, os amigos e tal. E um dos amigos começaram a beber e um dos amigos falou assim, amanhã nós vamos saltar de paraquedas. E ele tinha medo de altura. E daí, não, vamos. E aí ele foi pra casa, ele conta isso, que ele foi pra casa, acho que é isso mesmo. Ele conta que ele foi pra casa e ele deitou e começou a pensar, o que eu fiz? Meu Deus, se eu tenho medo de altura, eu vou saltar de paraquedas, isso aqui. E aí mostra esse salto de paraquedas dele. E no final ele fala isso, ele fala, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Só que até eu chegar na cara do avião e o cara dizer 1, 2, pra quem já saltou de paraquedas sabe, né? O cara fala, vou contar até 3. Ele conta 1, 2 e ele te empurra. Então assim, 1, 2. E quando ele saltou, ele fala isso. Ele fala, foi a melhor sensação da minha vida. Então acho que talvez seja isso, né? Eu acho que é isso que você falou, o medo ele protege. Mas tem muita coisa que a gente deixa de fazer quando a gente fica paralisado ali pelo medo. Pensa, eu podia não ter casado com o Fábio se eu não tivesse feito aquela prova de 750 metros. Verdade. Mas eu também sou uma pessoa muito da segurança, né? Eu não sou arriscada. Quando o Bruno saiu do exército, inclusive... Eu adiantei acho a decisão em 1 ano. A Malu ela ficou meio... Eu acho em que choque. foi muito difícil pra mim, porque a gente sempre fala, né, que nós éramos juntos, aquela decisão era junta. O Bruno me sustentava na época, a gente tinha um projeto juntos, né? Era um plano em conjunto. E foi muito difícil para mim, porque eu sou filha de militar, vivi num mundo onde eu tinha muita segurança financeira, e essa segurança financeira acabava me trazendo outras seguranças que vinham com ela. Inclusive, Debs está aqui, e eu descobri isso pela Debs, porque a gente fez um processo de coaching. Verdade. E muita coisa
esclareceu e mudou depois desse processo de coach, que faz uns 5 anos já. 5 anos. Nossa, Faz bastante faz tempo. muito 5 tempo. anos. Foi muito bom. Era o nosso primeiro apartamento em São Paulo ainda, eu lembro. Aham. E só pra citar o autor dessa frase, né, que a Ana citou quando veio aqui no podcast, é o George, vou falar o nome dele aportuguesado, Adair, mas não é com certeza assim que fala, tá? George Adair, Não é, amor. procurem aí, tá? Não é. Famoso autor e filósofo. Não conheço, né, mas eu fui procurar quem era o autor. Mas eu ia citar, na verdade, um GIF do WhatsApp, porque eu realmente sou uma pessoa que tem muita... Eu prevejo os próximos passos pra não ter espaço pra dar merda, né? Só que merdas acontecem. Então, tem até um GIF no Instagram, no WhatsApp, que eu uso bastante. Muitas pessoas vão dizer que vai dar errado. Acreditem nelas. Acredite nelas. Então, tem isso. Nem sempre tá do outro lado do medo. Às vezes, o medo, de fato, vai te proteger de uma Sim. cagada. Exatamente, né? O corajoso morre mais cedo. Aqueles filmes de guerra lá do soldado hipercorajoso é no filme. Que provavelmente na batalha ele acabou morrendo, né? Ou é um ou outro, 100 foram muito corajosos. Sobra um vivo, ele vira o herói. A cena do Tropa de Elite, você é um moleque, é por causa disso, né? Porque o cara é mais corajoso, ele entra lá no meio, não sei do que, do tiroteio, e aí o Capitão Nascimento cata ele e dá uns tapas na cara dele porque ele tá corajoso até demais. Pois é, não, só pensar na nossa evolução, pô. Imagina aquele animal que ele ficou fora da manada, o mamífero fora da manada. Ele era uma presa fácil para os outros predadores. Isso aí. Então, por isso que é tão fácil, é tão confortável ficar na manada. Sabe quando você fala pro pessoal, escolhe um número de 1 a 10 e o pessoal pega o do meio? É o nosso instinto de querer ficar no meio da manada.